Antes de fechar os olhos esta noite, quero que você saiba de algo: o céu não está fechado para a sua vida. Talvez as circunstâncias ao seu redor pareçam imóveis, talvez os caminhos pareçam estreitos, as forças pareçam menores do que o necessário, e as saídas pareçam inexistentes. Mas nada disso representa o fim da história, porque Deus nunca ficou sem recursos para agir. Há noites em que o peso do dia tenta nos convencer de que estamos sós. As portas que pareciam abertas de manhã, agora parecem seladas. As pessoas ao redor não entendem o que você carrega. O socorro parece demorar mais do que a alma consegue suportar. E uma voz interior começa a perguntar: ainda há esperança para o que estou vivendo? A resposta é sim. Porque quando a capacidade humana chega ao seu limite, o poder de Deus sequer começou a se esgotar. Esta noite, não estamos nos dirigindo a uma divindade ausente ou desinteressada. Estamos clamando ao Senhor que ainda age em situações que parecem sem solução, que ainda envia ajuda do alto, que ainda cuida do seu povo com atenção, e que ainda sabe abrir caminhos onde nenhum olho humano consegue enxergar. Ouça o que nos diz o Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que palavra poderosa para encerrar o dia! A proteção que Deus oferece não é uma ideia bonita reservada para momentos fáceis. Ela é uma realidade espiritual concreta, que age sobre a vida de quem se rende ao Senhor, de maneiras que muitas vezes ultrapassam a percepção natural. Você pode estar cercado de problemas neste momento, mas não está desprotegido. Pode sentir vulnerabilidade em várias áreas da vida, mas não está desamparado. O céu sabe como vigiar aqueles que se entregaram a Deus, e essa vigilância não precisa ser vista pelos olhos físicos para ser absolutamente real. Hebreus 1:14 traz uma verdade que transforma a forma como entendemos o auxílio divino. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos não ocupam o lugar de Deus, eles operam sob sua autoridade e seu comando. Eles não devem ser adorados, mas fazem parte da estrutura invisível do socorro celestial. Isso nos revela que Deus possui recursos que transcendem qualquer limite visível. Ele não fica preso pelas mesmas barreiras que nos prendem. Em 2 Reis 6:16-17, o profeta Eliseu diz ao seu servo atemorizado: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E então os olhos do servo foram abertos, e ele contemplou o monte repleto de proteção celestial. Esta é uma palavra que o coração sobrecarregado precisa ouvir esta noite. Você não precisa negar que o problema existe. Não precisa fingir que a batalha é pequena. O que precisa é que a sua visão espiritual se eleve o suficiente para lembrar que o poder que está com você é incomparavelmente maior do que tudo que se levanta contra você. Por isso, não termine esta noite em silêncio pesado. Ore com ousadia. Seja específico no que pede. Peça ao Senhor que intervenha, que proteja, que abra o que está fechado, que envie socorro do alto. Peça que Ele cubra a sua mente, o seu lar, o seu corpo, a sua família, o seu trabalho, e cada lugar que ainda parece bloqueado. Porque mesmo quando tudo parece fechado aqui embaixo, Deus ainda age lá de cima com poder, sabedoria e paz. E se é justamente aí que você se encontra nesta noite, fique aqui comigo, vamos orar juntos. Vamos orar agora? Pai, nesta noite eu me aproximo da Tua presença com confiança. Não porque todas as situações ao meu redor pareçam resolvidas, mas porque Tu continuas sendo Deus sobre cada lugar que parece travado, adiado, resistido ou fechado. Senhor, há momentos em que parece que todos os caminhos estão obstruídos, todas as portas estão encerradas, todas as respostas estão retidas, e toda solução humana chega ao esgotamento. Mesmo assim, bendigo o Teu nome, porque aquilo que está bloqueado para mim, nunca está bloqueado para Ti. O que parece impossível aos meus olhos, nunca está fora do alcance da Tua mão. O que parece lacrado na terra, permanece aberto diante do céu. Por isso, nesta noite, eu te suplico,
Age em cada situação da minha vida que ainda parece estagnada. Age sobre cada porta fechada, sobre cada resposta retida, sobre cada área onde experimento pressão, confusão ou abandono. Age naquilo que não tenho como consertar sozinho, naquilo que não posso forçar, naquilo que não sei mais como explicar, e naquilo que não consigo mais carregar com as próprias forças. Onde os meus olhos enxergam uma muralha, tu ainda enxergas uma saída. Onde sinto que chegou ao fim o que tenho, tu continuas sendo o começo de todo poder. Por isso, move-te nas minhas circunstâncias com tua autoridade soberana, com a tua sabedoria que tudo ordena, e com a tua paz que tudo sustenta. Pai, nesta hora em que a noite chega, peço que envieis os teus anjos para guardar a mim, a minha família, e ao meu lar. A tua promessa registrada no Salmo 34:7 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Que essa promessa se confirme sobre nós esta noite. Que o teu acampamento celestial cerque cada cômodo desta casa, cada porta, cada janela, cada lugar onde os meus entes queridos descansam, dormem e respiram. Que a tua santa cobertura nos envolva de maneiras que a visão natural sequer alcança. Envia os teus anjos ministradores, sob o teu comando, e segundo a tua vontade, para guardar, blindar, preservar e vigiar sobre cada um de nós. Cobre as crianças que dormem, cobre os idosos e os mais frágeis, cobre aqueles que saíram e os que ficaram em casa, cobre as partidas e as chegadas da madrugada. Que a proteção celestial cerque esta família com mais solidez do que qualquer muro físico poderia oferecer, e que a paz de Deus pouse sobre esta casa como uma cobertura sagrada e inabalável. Senhor, guarda-me também dos perigos que não consigo prever. Existem ameaças que consigo identificar, e ameaças que surgem sem aviso, mas nenhuma delas escapa do teu conhecimento. Por isso, peço tua misericórdia preservadora sobre o meu corpo, sobre os meus passos durante a noite, sobre os meus sonhos, sobre o meu despertar, e sobre cada lugar que percorrerei amanhã. Protege-me na estrada e no lar. Guarda-me em cada conversa, em cada deslocamento, em cada tarefa e em cada hora que ainda virá. Que nenhum mal repentino me surpreenda no descanso. Que nenhum acidente quebre a tua misericórdia ao meu redor. Que nenhuma armadilha, nenhum descuido, nenhum perigo oculto prevaleça sobre aquilo que tu estás guardando. Senhor, vigia a minha saída e a minha entrada. Que a tua mão esteja à minha frente, atrás de mim, debaixo de mim e sobre mim. Preserva a minha vida pela força silenciosa do céu. Pai, protege-me de toda atuação das trevas, de toda influência negativa, e de todo o mal que tente se mover contra a minha paz, contra o meu chamado, ou contra o meu lar. A minha confiança não está fundada no medo, na superstição, ou na ansiedade, está firmada no nome do Senhor, que é maior do que qualquer obra das trevas. A tua autoridade está acima de todo espírito que não procede de ti. Por isso, em nome de Jesus, peço que sejam desfeitos todos os planos do mal, todos os sussurros de tormento, toda atmosfera de opressão, toda obra oculta das trevas, e toda força que tenta trazer confusão, medo, divisão, ou destruição à minha vida e à minha família. Que toda sombra se curve diante da luz de Cristo. Que toda má intenção seja anulada pela mão de Deus. Ser uma muralha de fogo ao meu redor, e glória no meu interior. Que nenhuma arma forjada contra mim prospere. E que toda voz de mentira perca o seu poder diante da verdade de Jesus. E agora, Pai, derrama tua intervenção sobre os fardos específicos que trago nesta noite. Tu os conheces pelo nome. O peso que não consigo resolver com as minhas próprias mãos. O relacionamento que parece gasto. A pressão financeira que não cede. A questão jurídica que se prolonga. O problema de saúde que persiste. A porta que insiste em permanecer fechada. O atraso que dói. A confusão que não se resolve. A espera que pesa. Aquilo que foi derramado em lágrimas. E aquilo para o qual as palavras simplesmente não chegaram. Chega nesses lugares. Toca no que está emaranhado. Abre o que for do teu agrado.
Fecha o que for errado. Cura o que está ferido. Desfaz o que está atado. Traz ordem onde as coisas parecem dispersas. Traz companhia onde me sinto sozinho. Traz clareza onde me sinto bloqueado. Senhor, não peço apenas por conforto emocional. Peço por intervenção divina real. Age nos detalhes. Age nos lugares ocultos. Age nos pontos onde preciso que o céu responda ao que a terra não tem capacidade de resolver. Deposito essas situações nas tuas mãos agora, com a confiança de que tu já estás em movimento. Pai, sou grato porque nenhuma porta travada é maior do que a tua autoridade. Nenhum atraso supera o teu tempo perfeito. Nenhum caminho fechado tem poder suficiente para cancelar o que tu já declaraste sobre a minha vida. Tu és o Deus que abre o que nenhum homem pode fechar, e também o Deus que fecha o que nenhum homem consegue abrir. És o Deus que faz caminhos surgirem nos lugares onde a força humana simplesmente se esgota. Por isso, nesta noite, te peço, abre a porta certa, a porta limpa, a porta que carrega a tua vontade, a tua paz e o teu favor. Se alguma porta foi encerrada para minha proteção, concede-me graça para aceitar isso com serenidade. Se alguma porta está sendo adiada para minha preparação, concede-me paciência para confiar no teu tempo. Mas onde houver portas que precisam se abrir pelo comando do céu, fala, Senhor. Move-te. Ordena. Intervém. Que o que estava retido comece a se mover sob a tua mão. Que o que parecia imóvel comece a ceder. Que o que foi resistido comece a se dobrar diante da tua voz. Onde vejo um beco sem saída, tu ainda és o Deus do romper. Então, abre o caminho diante de mim, ao meu redor, e através de mim, segundo a tua perfeita vontade. Pai, ensina-me a orar com ousadia e fé genuína. Não com timidez, não com o coração dividido, não como alguém que fala palavras ao vento, mas como filho, ou filha, que pertence a Deus e foi convidado a se aproximar por meio de Jesus Cristo. Que as minhas orações subam com nitidez, que a minha voz carregue confiança, que a minha alma aprenda a santa coragem de pedir com expectativa. O medo muitas vezes me convida ao silêncio, a baixar as expectativas, a aguardar pouco, a supor que nada vai mudar. Mas a tua palavra me convida a pedir, a buscar e a bater. Por isso, rejeito a oração passiva. Rejeito a oração sem expectativa. Rejeito o hábito de falar contigo enquanto, por dentro, já aceito a derrota. Fortifica a minha oração até que ela ressoe como fé, se pareça com rendição, e permaneça como verdade. Concede-me uma ousadia que seja ao mesmo tempo humilde, uma confiança enraizada no teu caráter, e uma persistência que não recua quando a resposta demora. Não quero murmurar para o céu como alguém que duvida de que Deus ainda age. Quero orar como filho, que sabe que o Pai está ouvindo. Pai, ensina-me a não suportar em silêncio o que deveria ser trazido em clamor. Há fardos que carreguei de forma excessivamente calada. Há dores que administrei sozinho em vez de entregar. Há lutas que escondi sob a aparência de força, enquanto interiormente gemia por ajuda. Mas esta noite, escolho clamar a ti. Escolho trazer a necessidade à luz. Escolho elevar a minha voz diante do Senhor. Não quero fazer do silêncio o meu refúgio quando a oração é o teu convite. Quando o medo surgir, que eu ore. Quando a pressão aumentar, que eu ore. Quando a confusão me cercar, que eu ore. Quando o socorro parecer distante, que eu ore. Que clamar a Deus se torne em mim mais instintivo do que desmoronar por dentro. Senhor, que a minha vida seja marcada pela integridade e pela obediência diante de ti. Não posso pedir a intervenção do céu enquanto me agarro ao que está errado. Não posso pedir cobertura celestial enquanto voluntariamente escolho as trevas. Quero caminhar diante de ti com um coração limpo, um espírito ensinável, e um desejo verdadeiro de te honrar. Examina-me. Se houver desonestidade em mim, exponha-a. Se houver complacência com o pecado, corrige-me. Se houver amargura enraizada, arranca-a pela raiz. Se algum pecado secreto estiver enfraquecendo o meu espírito, traze-o à luz.
Não quero andar de qualquer maneira diante de Deus, e depois me perguntar por que me sinto espiritualmente vazio. Quero viver perto de Ti, sensível à Tua voz, aberto à Tua correção, e rápido para obedecer. Pai, abre os meus olhos espirituais para que eu possa enxergar o socorro que vem do céu. A palavra de 2 Reis 6:16-17 nos presenteia com aquele instante revelador, quando Eliseu declarou ao servo que o exército celestial era maior do que o exército inimigo. Deus abriu os olhos do servo, e ele contemplou o monte coberto de proteção divina. Faz isso por mim esta noite. Senhor, abre os meus olhos. Não preciso negar o problema, mas preciso ver além dele. Não preciso fingir que a batalha é inexistente, mas preciso me lembrar de que o Teu poder é infinitamente maior do que toda a pressão diante de mim. Mostra-me que não estou desamparado. Mostra-me que não estou cercado apenas por aquilo que me ameaça. Mostra-me que o céu está ativo, que Deus está próximo, que Cristo reina, e que o socorro está mais perto do que o medo me faz crer. Quando os meus olhos naturais só conseguirem ver a muralha, que os meus olhos espirituais contemplem o exército de Deus. Quando a minha carne apenas reconhecer o perigo, que o meu espírito recorde a grandeza daquele que está comigo. Abre os meus olhos, até que o medo comece a perder seus argumentos diante da fé. Pai, afasta de mim o temor da situação que me pressiona. O problema à minha frente pode ser real, mas não é soberano. A pressão pode ser intensa, mas não é minha senhora. O atraso pode ser doloroso, mas não é maior do que a tua sabedoria. O medo sempre fala como se o que enxergo agora fosse toda a verdade. Ele amplifica a muralha e encolhe o Deus que está acima dela. Mas me recuso a aceitar essa distorção. Recuso-me a permitir que o medo interprete a minha vida. Recuso-me a deixar que a ansiedade pregue para a minha alma. Recuso-me a agir como se o problema presente fosse maior do que o Senhor do céu e da terra. A tua promessa do Salmo 34:7 é sobre mim. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, e os livra. Então, recebo essa promessa agora. Livra-me não apenas do perigo exterior, mas do terror que mora por dentro. Remove o tremor do meu coração nesta noite. Substitui o pavor pela firmeza, o pânico pela confiança, e o tormento pela calma que só o Espírito Santo é capaz de conceder. Que o medo recue, e que a paz ressurja. Pai, que eu durma esta noite sob a cobertura do céu, protegido, guardado e sustentado. Não peço uma vida sem desafios, mas uma vida continuamente coberta por Deus. Cobre a minha saída e a minha entrada. Cobre o meu corpo, os meus pensamentos, o meu descanso, o meu lar, a minha família, as horas desta madrugada, e todas as que ainda virão. Guarda-me do que sei que devo evitar, e do que ainda não sei que deveria temer. Que nenhuma armadilha prospere. Que nenhum perigo me alcance enquanto durmo. Que nenhum plano das trevas vença o que tu estás preservando. Que os teus anjos ministrem sob o teu comando enquanto a noite passa. Que a tua mão guie. Que o teu espírito vigie, que a tua paz se estabeleça nesta casa. Senhor, que a proteção do céu seja mais presente do que qualquer percepção de perigo. Que a tua cobertura seja mais forte do que toda ameaça visível e invisível. Entro nesta noite não descoberto, não sozinho, não abandonado, mas sob o olhar atento do Deus vivo. Pai, age nas minhas necessidades específicas com a tua sabedoria. Tu conheces os nomes de tudo que carrego, a questão jurídica que se arrasta, o fardo familiar que pesa, o problema de saúde que preocupa, a pressão financeira que aperta, a tensão no ambiente de trabalho, a resposta que continua atrasada, a ferida que ainda dói, o luto que não se nomeia, a atmosfera pesada, a decisão incerta, aquilo que me fez chegar até o fim deste dia carregado. O que já orei tantas vezes, o que mal sei como dizer. Age nesses lugares. Vai onde não posso ir. Fala onde não tenho palavras. Defende onde não posso me defender. Reorganiza o que não consigo desatar. Cura o que está além do meu alcance. Abre o que não posso forçar. Fecha o que eu nunca deveria ter entrado.
redireciona o que precisa se mover, fortifica o que precisa permanecer de pé. Pai, que eu não me torne passivo enquanto espero em Ti. Ensina-me a permanecer em fé, e não em pânico. Ensina-me a agir em obediência, e não em esforço humano desordenado. Ensina-me a orar com expectativa, e a viver com um coração firme. Não quero contemplar a muralha até que ela se torne tudo o que enxergo. Não quero repetir o bloqueio até que ele ocupe o centro da minha visão. Eleva os meus olhos. Reorienta o meu foco. Deixa-me contemplar o Senhor que envia socorro, o Pai que pode agir, o Deus que comanda anjos, que abre portas, que amolece corações, que detém o mal, e que muda resultados. A muralha à minha frente não é a autoridade final. O rei no trono é. Por isso, eu olho para Ti esta noite. Olho acima do atraso. Olho além da pressão. Olho através do problema, para a face do Deus vivo. Pai, ensina-me a Te amar com mais profundidade no meio das situações bloqueadas. A dificuldade tem uma forma particular de revelar em quem verdadeiramente confiamos. Ela expõe se amávamos a Deus apenas quando a estrada era ampla, ou se ainda o buscamos quando o caminho estreita. Então digo agora com sinceridade: eu Te amo, Senhor. Não apenas quando a porta se abre. Não apenas quando a resposta chega. Não apenas quando a pressão diminui. Eu Te amo na espera. Eu Te amo na batalha. Eu Te amo na luta que ninguém vê. Eu Te amo mesmo aqui, mesmo nesta noite, mesmo com tudo ainda por resolver. Que esta temporada de espera não endureça o meu coração, mas o aprofunde. Que ela não me torne amargo, mas mais rendido. Que não me ensine a desconfiança, mas uma dependência mais madura da fidelidade de Deus. Senhor, não quero apenas a libertação que vem da Tua mão, quero um amor maior pelo Teu coração. Mantém-me perto enquanto espero. Mantém-me adorando enquanto aguardo. Mantém-me sensível ao Teu Espírito, enquanto a resposta não chega. E agora, Pai, ergo diante de Ti cada pessoa que ouve esta oração. Para aquele cuja vida parece cercada por todos os lados, abre um caminho. Para aquele que teme o perigo invisível, cobre-o com Tua proteção. Para aquele que clama por socorro celestial, envia ajuda do alto. Para aquele que carrega um fardo específico pesado demais para nomear, age com misericórdia. Para aquele atormentado pelo medo, abre os olhos espirituais. Para aquele que caminha por perigo real, coloca a Tua mão sobre ele. Para aquele que chegou ao cansaço de esperar, renova as forças. Para aquele que permanece em fé pela sua família, pelo seu lar, pela sua saúde, pelo seu trabalho e pelo seu futuro. Sê próximo, sê forte, sê ativo, sê Deus. Que cada ouvinte sinta a proximidade do céu mais intensamente do que o peso da sua circunstância. Que eles saibam que o Senhor ainda enxerga, ainda guarda, ainda comanda, ainda resgata e ainda intervém. Então, Senhor, eu Te agradeço. Obrigado porque Tu não estás bloqueado pelo que me bloqueia. Obrigado porque o céu não é impotente diante das muralhas que me assustam. Obrigado pelo socorro invisível, pela proteção santa, pelos anjos ministradores sob o Teu comando, pela paz de Cristo, pela autoridade das Escrituras, pelo sangue de Jesus, e pela fidelidade constante de um Deus que nunca abandona o seu povo. Eu Te amo, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Louvado seja o Deus que protege, o Deus que age, o Deus que abre, o Deus que livra, o Deus que envolve os Seus filhos com misericórdia e poder. Que o meu coração bendiga o Teu nome. Que a minha vida testemunhe da Tua fidelidade. Que esta noite se torne evidência de que o céu ainda se move quando Deus fala. No poderoso, santo e glorioso nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos declarar a nossa fé para essa noite. Depois de orar, este é o momento de permanecermos juntos em fé, não apenas como ouvintes de palavras, mas como corações que concordam que o céu ainda está em movimento, que Deus ainda está próximo, e que nenhuma situação bloqueada está fora do alcance da sua mão. Há algo poderoso quando os crentes se unem em concordância, não em pavor nem em pânico, mas em oração.
Alguns fardos ficam mais leves quando são trazidos à luz. Algumas batalhas ficam mais claras quando paramos de lutar em silêncio e começamos a colocá-las diante do Senhor juntos. Então, declare estas verdades em voz alta, com fé. Deus está agindo na minha situação. O céu não está em silêncio sobre a minha vida. O Senhor me cerca de proteção nesta noite. Os anjos estão em missão pelo comando de Deus. Não temerei o que enxergo. Maior é quem está comigo. Todo lugar bloqueado está sob a autoridade de Deus. O socorro divino está me alcançando agora. O meu lar e a minha família estão cobertos por Deus. Eu escolho a fé em vez do medo. O Senhor está abrindo um caminho para mim. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração esta noite, comente. Deus está enviando socorro. E se há alguma área da sua vida que ainda parece bloqueada, traga nos comentários para que a nossa comunidade de oração interceda com você. Pode ser a sua saúde, a sua família, as suas finanças, o seu chamado, o seu trabalho, a sua paz, ou uma batalha que você tem carregado em silêncio por tempo demais. Traga diante do Senhor. Você não precisa explicar tudo com precisão. Apenas leve para a presença de Deus. E agora eu te abençoo em nome de Jesus. Que o Senhor age em cada lugar bloqueado da sua vida. Que Ele envie socorro do céu, te cerque com santa proteção, e cubra a sua mente e o seu lar, e a sua família com a sua paz. Que Ele acalme o medo que tem tentado falar mais alto do que a fé. Que Ele te permita enxergar que você não está sozinho nesta batalha. Que o Deus que abre portas, envia socorro, e guarda os seus filhos, te segure bem perto nesta noite. E que este canal continue sendo um lugar onde o seu coração se sinta fortalecido, coberto, e lembrado de que o Senhor ainda está lutando por você. Antes de dormir, um convite do coração. Se esta oração ministrou a sua vida esta noite, deixe o seu like. Esse gesto simples ajuda este conteúdo a chegar até outras pessoas que também precisam ouvir que o céu ainda está se movendo por elas. Compartilhe com quem você ama. Aquele amigo que está passando por uma noite difícil. Aquela família que precisa de encorajamento. Aquela pessoa que você sabe que está carregando um peso solitário. Uma oração enviada no momento certo pode mudar completamente uma noite. E se você ainda não segue o canal Sagrada Rosa Branca, este é o momento. Aqui você encontra orações, palavras de edificação e conteúdos pensados para fortalecer a sua fé a cada dia. Siga o canal, ative as notificações e faça parte desta família que escolhe começar e terminar o dia na presença de Deus. Boa noite. Que Deus guarde o seu sono e renove as suas forças. Até a próxima oração.